Olá, seja muito bem-vindo a mais um encontro aqui, a mais uma aula do nosso curso de psicopatologia. Meu nome é Elton Júnior, sou psicólogo clínico e nós estamos trabalhando o livro Psicopatologia e Semiologia dos Transtornos Mentais, do Paulo Dal Galarrondo. Hoje nós vamos começar, portanto, aí o capítulo 13, em que iremos falar sobre a atenção. Então, é um capítulo muito importante. Tem um eco? Peraí. Não era pra ser... Oi? Oi. Bora ver aqui, deu ruim. Ah, é só aqui. Poxa. Você tá me ouvindo? Tá ouvindo sim. Beleza. Agora sim deu certo. Que eu trisquei aqui no botão errado. Calma, não criemos pânico. Então, vamos lá. Capítulo 13. A atenção e suas alterações. Deixa eu ver só aqui rapidinho. Então, let's bora. A atenção pode ser definida como a direção da consciência, o estado de concentração da atividade mental sobre determinado objeto. A fim de explicar o que os mecanismos de atenção representam para o funcionamento psíquico normal, William James dizia que milhões de itens que são apresentados aos meus sentidos nunca ingressam propriamente em minha experiência. Por quê? Porque esses itens não são de interesse para a minha pessoa. Minha experiência é aquilo que eu consinto em captar. Todos sabem o que é a atenção. Então, o que ele está dizendo aqui? William James está dizendo que existem milhões de itens que são apresentados o tempo todo aos nossos sentidos, mas que não ingressam propriamente na experiência. Então, por exemplo, nesse exato momento, eu estou aqui no instituto, estou aqui na sala, e tem várias coisas acontecendo aqui ao meu redor. Mas só que nem todas estão na minha consciência, no âmbito de consciência. Nem todos estão fazendo parte da minha experiência. Estou um pouquinho incomodado aqui com minha webcam, não sei se está craquelada aí para você. Tirar o pano de fundo aqui. Será isso? Tá. Então, tem vários itens, né, que são apresentados a mim, só que nem todos estão fazendo parte da minha experiência. Por quê? Porque eu não os selecionei, né? Eu não trouxe para perto, vamos dizer assim, da minha atenção. Então, tem dados aqui que vão passar batidos. Isso é comum, você pode, nesse exato momento, é lógico que à medida que eu for falando, né, esses itens eles vão aparecendo à consciência. Isso que é interessante. Mas você está numa sala, está num quarto, não sei qual é o ambiente que você está, e neste exato momento que você está ouvindo a minha voz, tem milhares de coisas acontecendo ao teu redor. Milhares eu não sei, dependendo do ambiente que tu tá, né? Tem pelo menos centenas de coisas acontecendo, centenas de itens ali que você pode prestar atenção, né, de algum modo. Só que até eu falar isso,
esses itens eles não estavam no teu nível de atenção, no teu nível de consciência. Eles estavam ali presentes, mas não estavam fazendo parte da tua experiência. À medida que eu fui falando, então eles foram fazendo parte da tua experiência. Então assim funciona a atenção. Como diz aqui o William James, né? Minha experiência é aquilo que eu consinto em captar. Então, por exemplo, aqui na minha experiência agora, eu tenho um podacarpo seco ali na minha antessala, ali na minha recepção. Então, o podacarpo é uma planta, né? Porque eu deixei de regar, ele secou. E aí eu deixei assim, por quê? Porque é bonito também seco, né? Dá um clima, tem um podacarpo e 2 bambus ressecados ali na minha antessala, ali na minha recepção. Então, daquele climinha. E ele tá ali presente o tempo todo. E eu não faz parte da minha experiência, não estava fazendo parte da minha experiência até o momento que eu comuniquei. Então, o William James ele diz: a atenção é o tomar posse pela mente, de modo claro e vívido, de entre uma diversidade enorme de objetos ou correntes de pensamentos simultaneamente dados. Focalização, concentração da consciência são a sua essência. A atenção, implica abdicar de algumas coisas para lidar eficazmente com outras. Então, essa é a descrição do William James acerca da atenção. Então, é claro aqui o texto, né? Você só precisa imaginar como que a atenção funciona, né? Então, é focar em um objeto e abrir mão de outros. Então, assim que funciona a atenção. Por exemplo, quem sofre com ansiedade tem uma dificuldade na focalização, muitas vezes, do pensamento. Então, os pensamentos acelerados começam a embaralhar um atrás do outro. E o exercício mais simples que tem para pensamento acelerado é dizer assim: peraí, o que eu estou pensando agora? Deixa eu tentar definir o meu pensamento nesse exato momento. A pessoa vai tentar focalizar em um pensamento. E na própria tentativa, né, quando ela consegue concentrar sua atenção, então ela consegue descrever, ela consegue determinar, ela consegue discriminar um pensamento. Ela está jogando, ela está focalizando ali a atenção para aquilo que está acontecendo. Quem vai trabalhar muito com focalização também é o pessoal da abordagem centrada na pessoa, vai trabalhar muito com presentificação, mas não no sentido de mindfulness e focalização, né? O terapeuta ter esse tipo de abordagem, conseguir olhar ali, né, para a pessoa e ir observando ali todo o comportamento, né? Como aquele organismo está se comportando, como aquele organismo está se expressando diante dele. E é uma tipo de escuta clínica muito poderosa, né? Porque isso envolve a tua atenção. A pessoa que está diante de ti, né, caso você seja um terapeuta. A atenção se refere, portanto, ao conjunto de processos psicológicos que tornam o ser humano capaz de selecionar, filtrar e organizar as informações em unidades controláveis e significativas. Então, a atenção é esse processo psicológico que vai fazer com que a pessoa, com que o ser humano consiga selecionar, filtrar e organizar. Então, isso daqui é um processo importante de você perceber, você compreender. Os termos consciência e atenção estão estreitamente relacionados. A determinação do nível de consciência é essencial para a avaliação da atenção. Assim, a atenção é um construto psicológico complexo que se refere a uma variedade de componentes, sendo eles principalmente 1. Início da atividade consciente e focalização. 2. Atenção sustentada e nível de alerta, vigilância. 3. Atenção seletiva ou inibição de respostas a estímulos irrelevantes. O pessoal do TDAH sofre com isso, né? 4. Capacidade de mudar de foco de atenção. Set shift, ou a atenção alternada. Né? Então tem gente que tem dificuldade
em mudar a atenção, né? Então, eu estou aqui, trabalho minha atenção, eu vou mudar a atenção para outro estímulo e vou retornar para aquilo que eu estava fazendo. Tem gente que tem dificuldade com isso. O sistema de research do Mind Criteria, faço a menor ideia do que seja isso, conceitualiza a atenção, afirmando que a research, né, pesquisa de critério de domínio de pesquisa, alguma coisa assim ao pé da letra, né? Conceitualiza a atenção afirmando que ela engloba um conjunto de processos mentais que regulam o acesso a sistemas cognitivos de capacidades limitadas, né? Então é um conceito aqui muito mais complexo, que tenta falar muita coisa, mas não fala merda nenhuma, né? Tais sistemas incluem a consciência, a awareness, processos perceptivos e ação motora. As noções de capacidade limitada e de competição são inerentes relacionadas aos conceitos de atenção seletiva e atenção dividida que veremos neste capítulo. Então, só para destrinchar um pouquinho aqui esse conceito, né, que a gente tem consciência, a gente tem processos perceptivos, são os sentidos, e a ação motora, né? Então, esses três elementos envolvem aí o processo de atenção. Psicologia da atenção. Conceitos da psicologia e da psicopatologia clássicas da atenção. Tomando-se em consideração a natureza da atenção, né, o conceito que a gente trabalhou anteriormente, pode-se discernir dois tipos básicos de atenção. Primeiro, a voluntária, que exprime a concentração ativa e intencional da consciência sobre um objeto. E dois, a espontânea, que é aquele tipo de atenção suscitado pelo interesse momentâneo, incidental, que desperta este ou aquele objeto. Esta última, geralmente, está aumentada nos estados mentais em que o indivíduo tem pouco controle voluntário sobre a sua atividade mental. Então, a gente tem a voluntária, que é aquilo. Eu quero prestar atenção na toalha que está bem ali, estendida em cima da cadeira. Fui para a academia, treinei, não atendi ninguém presencial ainda, então botei ali a toalha estendida em cima da cadeira para secar. Que está o ar-condicionado, então dá uma secadinha na toalha para poder não ficar fedorenta, né? Então, a atenção voluntária, eu decido colocar minha atenção ali naquela toalha. A atenção espontânea pode ser alguma coisa que passa aqui e chame a minha atenção sem eu querer, mas acabou chamando a minha atenção. Por exemplo, às vezes eu estou aqui, tem uma janela, um janelão aqui, né? E eu posso, às vezes passa um pássaro e chama a minha atenção aqui. Outro dia passou um beija-flor, eu até tentei filmar, mas não consegui. Um beija-flor veio aqui e olha, tá voando alto. Tá procurando aqui o néctar dos deuses em outro lugar, porque é só vidro, só espelho. Então, a espontânea é aquilo que é suscitado pelo interesse momentâneo, que é um incidente e que desperta este ou aquele objeto. Acaba aparecendo ali. Em relação à direção da atenção, pode-se discriminar duas formas básicas. A atenção externa, ou seja, projetada para fora do mundo subjetivo do sujeito, voltada para o mundo exterior ou para o corpo, geralmente de natureza mais sensorial, utilizando os órgãos dos sentidos. Né? Então, isso daqui talvez é o que a gente está acostumado classicamente a entender como atenção, né? Então, aquilo que a gente está capturando, né, do mundo exterior, ou do nosso próprio corpo, né? Ou do mundo exterior. Então, essa é a atenção externa. Essa atenção externa, ela vai se diferenciar, difere-se da atenção interna, que se volta para os processos mentais do próprio indivíduo. É uma atenção mais reflexiva, introspectiva e meditativa. Então, é aquele pensar sobre o pensar, é aquela atenção que o sujeito
ele está se voltando para os próprios processos, né? Então, em terapia, por exemplo, nós trabalhamos muito a questão da atenção interna, que geralmente é desatenta, né? Então, a pessoa sofre processos automáticos disfuncionais e ela não lida muito bem com isso, né? Porque é disfuncional, mas ela não tem essa atenção, ela não tem esse entendimento daquilo que está acontecendo com ela mesma. Então, muitos dos processos de psicoterapia é essa busca por essa atenção interna. Peraí, deixa eu observar o que está acontecendo, o que estou pensando, por exemplo. Disfunção cognitiva é isso. Estou tentando dar atenção àquilo que eu estou pensando para poder eu conseguir questionar socraticamente os meus pensamentos. Em relação à amplitude atencional, há a atenção focal, né? Então, amplitude, ok? Então, existe a atenção focal, que se mantém concentrada sobre um campo determinado e relativamente delimitado e restrito da consciência. Então, a gente tem um ponto delimitado, um ponto relativamente restrito da consciência. Não sei se você já teve experiência com máquina fotográfica, aquelas máquinas de tirar retrato, né? Tem até aqui um copinho aqui que simula uma objetiva, né? E nas máquinas fotográficas profissionais, nós temos a profundidade de campo. Né? Então, quão profundo é o campo e em cima dessa profundidade de campo, nós conseguimos, então, ver ali o tamanho, o limite do foco. Então, o foco ele pode ser mais profundo ou menos profundo. Quando ele é mais profundo, é quando você vê a imagem totalmente nítida. O exemplo claro é que a minha webcam agora. Né? Então, aqui tem o foco profundo. Percebe? Mas esse efeito aqui, deixa eu botar aqui o efeito, não sei se vai embaçar. Quando a gente coloca esse efeito aqui, ó, o que fez com o fundo? Desfocou. Então, ó, o foco aqui, ó, mais estreito. Ou seja, tem um limite aqui muito mais estreito para se manter o foco. Então, com a atenção é a mesma coisa. Né? No que diz respeito a essa amplitude da atenção. Então, a atenção focal é aquela que vai se manter concentrada sobre um campo determinado. E relativamente delimitado, estreito, restrito da consciência. E o contrário disso, que está do outro lado desse espectro, é a atenção dispersa, que não se concentra em um campo determinado, espalhando-se de modo menos delimitado. Talvez um exemplo que eu possa dar aqui para você é da experiência do jogo de futebol. Né? Então, no jogo de futebol, eu gosto de jogar bola, né? E aí, no jogo de futebol, a gente está o tempo todo alterando a nossa atenção dispersa e a atenção focal. Está o tempo todo fazendo isso, o tempo todo. A gente olha para o campo, vê todos os posicionamentos dos jogadores, tanto do nosso próprio time como do time adversário. Então, a gente tem uma visão global e, hora ou outra, a gente precisa dar atenção focal. Então, a gente está alternando o tempo todo essas duas atenções, esses dois tipos de atenção. Que hora eu estou mapeando todo o jogo, hora eu preciso focar para poder ter uma precisão do passe, né, ou de uma jogada específica. Então, essa atenção ela está o tempo todo assim. Isso daqui é experiência de atenção, então é vivência do dia teu. Você pode trazer aí exemplos em que você, hora está mais focado, hora está mais disperso. Foi o psiquiatra suíço Eugen Bleuler que sugeriu no início do século XX que a atenção tinha duas qualidades fundamentais, a tenacidade e a
hipervigilância. Então, o que é a tenacidade? Tenacidade consiste na capacidade do indivíduo de fixar e manter sua atenção sobre determinado estímulo em um tema da conversa ou em um campo de atenção. Na tenacidade, a atenção se prende a certo estímulo, fixando-se sobre ele. Então, como é que está a atenção? Tem paciente que a tenacidade é baixíssima. Baixíssima, baixíssima, baixíssima. Então, o paciente ele consegue pouco se manter atento a um determinado estímulo ou a uma conversa. Tenacidade lá embaixo. 2. A vigilância. Nessa conceituação de Bleuler, é definida como o aspecto da atenção relacionado à mudança de foco de um objeto para outro. Tais qualidades são com frequência antagônicas. Por exemplo, nos estados maníacos, os pacientes costumam apresentar hipotenacidade, redução da capacidade de fixar a atenção, e hipervigilância, uma atenção que salta rapidamente de um estímulo para o outro. Então, são duas características antagônicas, como ele falou aí, né? Então, se a minha tenacidade é baixa, eu posso aumentar a minha hipervigilância ou a minha vigilância. Né? Então, a tenacidade baixa, ou seja, a capacidade de eu fixar a atenção, pode estar proporcionalmente inversa àquela atenção, aquele tipo de atenção que salta de um objeto para o outro. De um objeto para o outro. A atenção flutuante, isso daqui talvez, se você já passou pela faculdade de psicologia, talvez você já tenha ouvido falar muito, principalmente nas cadeiras de psicanálise ou psicologia clínica, né? Se de repente a tua grade for mais influenciada pela própria psicanálise, né? Então, a atenção flutuante é um conceito desenvolvido por Freud relativo ao estado de como deve funcionar a atenção do psicanalista durante uma sessão analítica. Segundo Freud, a atenção do analista não deve privilegiar a priori qualquer elemento do discurso ou comportamento do paciente, que implica deixar funcionar livremente a sua própria atividade mental, consciente e inconsciente, deixando livre a atenção e suspendendo ao máximo as motivações, os desejos e os planos próprios. É um estado artificial de atenção cultivado pela necessidade técnica do processo psicanalítico. Para o psicanalista inglês Wilfred Bion era doidão, a atenção do analista deve se manter o máximo possível aberta à experiência imediata, evitando a fuga para o passado ou para o futuro. Assim, o profissional buscaria abolir momentaneamente a memória e o desejo, a fim de que sua atenção permaneça livre para o que realmente emerge na experiência mútua analista analisando da situação analítica. Então, isso aqui é um desafio para terapeutas, né? A gente vai tentar abolir a memória, passado, e o desejo, futuro. O que muitas vezes pode ser um desafio. Né? Tem terapeuta que viaja. A pessoa está falando e o terapeuta está lá viajando, né? Vai para frente, volta para trás, lembra do boleto que tem que pagar e tal. Não é que essa atenção do terapeuta da escuta clínica nunca vá se dispersar, né? Ela dispersa. Mas é importante você perceber e tentar retornar. Hábito e sensibilização. Um aspecto importante da atenção é o que o neurocientista e psicólogo russo Ivan Pavlov denominou resposta de orientação. Quando o indivíduo ou o animal é exposto a um estímulo novo, há um padrão de respostas motoras do sistema nervoso autônomo, excitação fisiológica e da atividade elétrica cerebral, que indica que o organismo entrou em certo estado de alerta, de prontidão, para captar o estímulo e a ele responder.
Se tal estímulo se dá de forma contínua ou repetitiva, ele deixa de desencadear a resposta de orientação. Esse fenômeno é denominado hábito. O fenômeno oposto é a sensibilização, que ocorre quando, devido à natureza ou contexto do estímulo, o organismo passa a se excitar mais e mais com a repetição do estímulo, aumentando a prontidão de resposta. Então aqui, né, o hábito é desencadeado por esse sistema, e quanto mais se repete, mais a gente tem, logicamente, a chance dele se repetir. Né? Então, o hábito está ali, instalado. Né? Então, esse estado de alerta. Espera aí. Então, recebi um estímulo novo. Meu corpo respondeu de uma determinada maneira. No início é estranho. À medida em que esse estímulo vai se repetindo, isso vai, diminuindo o estranhamento, vai aumentando a familiarização e vai se consolidando o hábito, portanto. O fenômeno oposto é a sensibilização. O que acontece na sensibilização? Então, devido à natureza ou ao contexto do estímulo, o organismo passa a se excitar mais e mais com a repetição do estímulo. Então, se no hábito o organismo ele se familiariza, então é por isso que quando a gente está tentando começar um hábito, é muito esforço e é muita atenção, e aí depois aquilo vai se familiarizando e aí vai se automatizando. O organismo não precisa de uma excitação gigantesca para poder responder aquele estímulo. É uma experiência, talvez você já tenha passado, é tirar a carteira de habilitação, né? A carta de motorista. Então, no começo, é muita coisa e muito estímulo de como é que eu tenho que responder, qual é a resposta de orientação. Eu tenho que pisar na embreagem, eu tenho que não sei o quê. Ai, meu Deus, vou ficar louco, cara, não vou conseguir fazer. Depois, tu dirige, mexendo no celular, conversando com uma terceira pessoa, né, falando com Deus, cantando uma música, tudo ao mesmo tempo. O hábito. Né? E o fenômeno oposto é a sensibilização. Então, na sensibilização, o organismo ele se excita mais com a repetição do estímulo. A neuropsicologia contemporânea da atenção. Nas últimas décadas, a psicologia, fortemente marcada pelas abordagens cognitivistas e neuropsicológicas, passou a abordar e a subdividir a atenção em alguns aspectos fundamentais. Não há, entretanto, pleno consenso sobre a melhor divisão de subtipos da atenção. De toda forma, os subtipos mais utilizados e estudados são: 1. Capacidade de foco de atenção, atenção concentrada ou simplesmente concentração. 2. Atenção seletiva. 3. Atenção dividida. 4. Atenção alternada. 5. Atenção sustentada. 6. Seleção de resposta e controle executivo. Quando eu trabalhava com RH, tinha teste para tudo isso daí. Então, teste de atenção concentrada, atenção dividida, atenção alternada. Eu só não lembro de seleção de resposta e controle executivo. Mas o resto, essas outras atenções aí, tudinho, tudo se fazia teste. Acho que ainda tem, né? Então vamos lá. Vamos ver como é que funciona esse negócio? Bora. Capacidade e foco de atenção referem-se à focalização da atenção
e estão intimamente associados à experiência subjetiva de concentração. A capacidade de atenção concentrada sobre um estímulo ou um campo atencional se verifica quando o indivíduo consegue aplicar e focar toda sua atenção em tal campo ou estímulo. Ela não é constante com o passar do tempo, flutuando em funções de fatores extrínsecos, valor dos estímulos para o indivíduo, demanda de resposta predominante, e de fatores intrínsecos, fatores energéticos, como estado afetivo e grau de motivação, e fatores estruturais, como velocidade de processamento e capacidade de memória. A capacidade de focalizar a atenção, concentrando-se, relaciona-se diretamente com o número de operações mentais que precisam ser realizadas ao mesmo tempo e com a dificuldade das tarefas. Então, a atenção concentrada, ela vai se referir a essa focalização. Tá? Então, é o que a gente chama de concentração. Tá? Eu consigo me concentrar em um determinado estímulo. E aí, o que acontece? Passado isso, então vai se verificar se a pessoa consegue aplicar e focar em tal estímulo. Focar a atenção em tal estímulo. Né? Então, o teste de atenção concentrada, os clássicos têm 3 estímulos, tem um estímulo, e aí existem outros estímulos parecidos. Então, o teste vai fazer a avaliação se você consegue manter a tua atenção em um determinado estímulo específico. Né? Basicamente, é isso. Então, a gente tem, sei lá, o teste de atenção concentrada, TEACOF, né, que são testes aí de atenção concentrada, né? AC, né, que é mais azulzinho e tal, mais 10 setinhas, triângulo. Talvez seja mais conhecido, né? Então tem ali o estímulo específico, a pessoa vai lá e vai marcar lá o estímulozinho específico, né? Então não é algo tão difícil de se entender. A atenção seletiva diz respeito aos processos que permitem ou facilitam a seleção de estímulos e informações relevantes para o sujeito e seu processamento cognitivo. Ela se resume à qualidade mais importante dos processos atencionais, a seletividade. A atenção seletiva diz respeito, portanto, à manutenção da atenção, apesar da presença de estímulos distratores ou concorrentes. Então, no teste de atenção concentrada, também tem essa atenção seletiva sendo avaliada. Todo o tempo, o sujeito é inundado por um número quase infinito de sinais vindos do exterior ou interior. A atenção seletiva limita as informações que chegam aos sistemas cerebrais neurocognitivos. Além disso, aumenta a capacidade de processar e dar conta dos estímulos e das informações mais relevantes, mais essenciais para o sujeito, fundamentais para o desempenho cognitivo e comportamento global. Quando a atenção elege certos estímulos, a capacidade de responder a outros diminui proporcionalmente. O indivíduo que lê um livro em um ônibus lotado de pessoas, com 1000 ruídos no ambiente, está exercendo exitosamente sua capacidade de atenção seletiva. Há certa sobreposição entre os conceitos de atenção seletiva e atenção concentrada, né? Foi o que eu falei ainda há pouco. Tem sido proposto que há um filtro que seleciona os estímulos que serão utilizados pelo cérebro, sobretudo via controle top-down, estruturas neurais corticais sobre estruturas subcorticais. O sistema de atenção seletiva inclui 2 processos que competem entre si, bottom-up e top-down. Processo bottom-up, de baixo para cima, ocorre quando o cérebro automaticamente capta os estímulos sensoriais notáveis do ambiente. Já o sistema top-down, de cima para baixo, implica esforço consciente para controlar a atenção em direção a um alvo determinado, o que inclui também a possibilidade de mudar o alvo, shift, conforme o interesse e a vontade da pessoa. O sistema bottom-up é dependente das áreas parietais posteriores, enquanto top-down depende do córtex pré-frontal e de suas conexões.
Então, top-down, né, esse de baixo, automaticamente, o top-down, que é de cima para baixo, né, implica esse esforço consciente para controlar a direção da atenção em determinado alvo, né. Então, aí você percebe que, quando a gente fala de TDAH, por exemplo, então, muito se fala sobre córtex pré-frontal, hiperestimulado, muito ativado, e a gente vê aí que o top-down, ele depende do córtex pré-frontal e de suas conexões, então estão extremamente relacionados, né? Então, esse esforço consciente para controlar a atenção em um alvo determinado. Atenção dividida. Os processos atencionais não se limitam a um único alvo ou foco da atenção, abordado no item anterior como a atenção seletiva. Com frequência, ocorre processamento simultâneo e paralelo de 2 ou mais estímulos captados pela atenção ao mesmo tempo. A atenção dividida é, portanto, acionada quando 2 ou mais tarefas ou estímulos concorrentes se apresentam ao sistema atencional. Ocorre aqui uma demanda adicional para mais de um item no campo atencional, o que irá requerer um tipo de controle top-down específico para as tarefas paralelas. Aí é loucura. Para testar a atenção dividida, utiliza-se geralmente um paradigma de 2 tarefas, no qual primeiramente se oferece um estímulo único e depois 2 ao mesmo tempo, comparando-se a eficiência do processo atencional nessas 2 tarefas. Quando estamos dirigindo um carro e ouvindo uma música ao mesmo tempo, estamos utilizando a atenção dividida. A atenção alternada diz respeito à capacidade de mudança do foco de atenção, set shifting, alternando voluntariamente o foco atencional de um estímulo ao outro durante a execução de tarefas. Quando estamos assistindo a uma série na televisão e recebemos uma chamada telefônica, atendemos o telefone e respondemos algumas perguntas rápidas do interlocutor. Depois voltamos ao enredo da série. Estamos exercendo nossa capacidade para a atenção alternada. Tem gente que tem muita dificuldade com isso daqui. Trata-se de uma capacidade atencional em certa medida sobreposta conceitualmente à atenção dividida. A atenção alternada se relaciona intimamente às funções executivas frontais. Frontal com Rivotril. A integridade do córtex orbitofrontal, do córtex pré-frontal medial e do córtex cíngulo anterior é fundamental para essa capacidade. Então, tu vai percebendo que a atenção e o córtex pré-frontal estão intimamente ligados, né, correlacionados. Então, deu treta de atenção, deu treta no córtex pré-frontal. É fogo, né? A atenção sustentada diz respeito à capacidade de manter a atenção ao longo do tempo, geralmente durante uma atividade contínua e repetitiva. Quando o estudante consegue manter sua atenção em uma aula por 1 ou 2 horas, seguindo o raciocínio e a exposição do professor, sem se distrair com outros estímulos do ambiente, está utilizando sua atenção sustentada. Tal capacidade varia, geralmente diminui com o passar do tempo. Como função psíquica, a atenção é mais variável ao longo do tempo que a percepção e a memória. Todas as pessoas apresentam limites na capacidade de manter a atenção por longo tempo. Tal desempenho depende da relação entre os estímulos-alvo, sinal, e os estímulos distrativos, ruído, do nível de consciência, vigilância, da motivação, incluindo aqui a excitação com a tarefa, ou o seu oposto, o tédio, e da fadiga. Os paradigmas de teste da atenção sustentada exigem que o indivíduo detecte mudança em estímulos ao longo de um período de tempo, como ocorre nos Continuous Performance Tests. Ver adiante no item de avaliação da atenção. Né? Então, a atenção sustentada, né? Ela tem sido cada vez mais difícil nos nossos tempos, muito por conta dos
principalmente do uso de telas, esses estímulos imediatos, né, muito rápidos. E vídeo curto também, né? Vídeo curto também foi uma praga, né? O Snapchat ali, que começou com essa parada de vídeo curto, né? Popularizou mais isso. Então isso ferra, né? Ferra a nossa atenção sustentada. A gente precisa de uma mudança de estímulo o tempo todo, né? Então quem consegue assistir a uma aula dessa daqui, um vídeo desse aqui de 40 minutos, 30 minutos, é um guerreiro atualmente. Então a gente tem uma dificuldade gigantesca e uma baixa capacidade de manter a atenção sustentada, né? O que é uma tragédia para quem, por exemplo, precisa estudar. 6. Seleção de resposta e controle seletivo. São de extrema relevância, pois o ato de prestar atenção está quase sempre associado a uma ação planejada voltada a certos objetivos. Assim, a atenção está sempre envolvida na seleção não apenas dos estímulos e das informações, mas também das respostas e do controle das respostas. A atenção vincula-se a processos cognitivos complexos que envolvem a intenção, vou ativar aqui o som do WhatsApp, que envolvem a intenção, o planejamento e a tomada de decisões. Esses processos estão na base da ação volitiva, dos atos de vontade. São denominados funções executivas e dependem intensamente de sistemas cerebrais pré-frontais, sobretudo em circuitos subcorticais. O controle executivo possibilita que se mude com eficácia de uma resposta possível para outra conforme as demandas cambiantes do ambiente. Ok? Então, deu aí uns 40 minutos. E vamos ficar por aqui neste capítulo, porque ainda tem algumas páginas para frente, né? Ainda tem aí mais 12 páginas que eu vou trabalhar para frente. Então vamos ficar até esse tópico aqui. Beleza. Então a gente fica aqui. Né? É um tópico bastante interessante para você, assim, exercícios práticos, Otton. Vai tentando trazer isso tudo para a tua própria experiência, né? Como é que está a minha atenção dividida? Eu consigo fazer isso? Em certa medida você vai tentando ali fazer esse tipo de avaliação. É claro que não é nada muito preciso, né? É só uma constatação via testemunho. Você pode, de maneira mais específica, fazer um teste neuropsicológico para aferir aí, de fato, os teus coeficientes atencionais, tá bom? Então, beijinhos